Estamos chegando aqui no nosso programa mais uma vez. Bem-vindos ao Sem Tabus. Eu disse seu programa e estreia na semana que vem, nesta segunda, dia 6 de maio, mais um novo programa aqui na sua Novo Tempo. É o seu programa, na apresentação do Wagner Cantori, você é o nosso convidado. Nesta segunda-feira também, melhor dizendo, neste sábado, dia 4 de maio, começa a Semana da Família, de 4 a 11 de maio, a partir das 9 da noite, entre as 9 e as 10 da noite, você tem um compromisso com a gente e nós temos um compromisso com você de fazermos juntos a Semana de Oração da Família. Eu vou estar ali conduzindo os primeiros momentos daquela programação, mas a mensagem toda especial é na apresentação do pastor Marcos Bonfim. Fica ligado, anuncia, convida os amigos, a Semana de Oração da Família, para falar de relacionamentos, para falar de saúde emocional para você e para sua casa serem ricamente visitadas pelo poder de Deus. E aqui no nosso Sem Tabus, como sempre, a sua participação é bem-vinda. Você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo também, bem-vindos. E você pode fazer esta interação pelo nosso Twitter, que é NT Sem Tabus. NT Sem Tabus, fica bem bom de falar com você pelo Twitter, porque é bem rápida a nossa comunicação gostosa com você. Mas pode ser por e-mail também. Quer contar uma história mais longa, com detalhes? Então faz isso pelo semtabus@novotempo.com. E hoje nós vamos falar de domínio próprio. Talvez seja a coisa mais necessária para nós sermos felizes, sabia? Sabe que um dia desses alguém perguntou para um homem que deixou de fumar: o que você fez para conseguir deixar de fumar? Ele disse: a primeira coisa que fiz foi molhar todos os fósforos que eu guardava perto de mim. Porque quando me dava vontade de fumar, eu pegava os fósforos e todos estavam molhados e agora eu tinha que parar, pensar e decidir: não vou fumar. Então, às vezes, falando de sexo, ou na área da sexualidade, o que mais tenho ouvido ou recebido de relatos de jovens, ou ouvindo deles pessoalmente, é que, assim, uma fala comum a mim, comum a você: é muito difícil se controlar. E um rapaz especificamente essa semana conversava comigo por e-mail. Ele me conta uma história, respondi, ele me mandou novamente um e-mail. E quando ele disse assim: Darleide, eu sou um rapaz cristão, católico, eu tenho trabalhos na minha comunidade, eu tenho compromisso com a minha igreja, com a minha fé, estou namorando com uma moça muito querida, muito especial, que eu estou amando esta moça, eu já posso dizer que a amo, pretendo casar com ela. Mas em alguns momentos ela diz assim: cadê o meu homem? Cadê o homem que vai me pegar e fazer assim, sabe, sentir que eu sou mulher? E ele disse: Darleide, eu me assusto. Porque a minha namorada diz para mim: Darleide, amor, eu quero casar virgem, é o meu plano, ser fiel à minha fé e às minhas convicções. Mas em 5 segundos ela está dizendo: cadê o meu homem? E ele disse: Darleide, eu não consigo me controlar. Ou melhor, está sendo muito difícil me manter controlado. Domínio próprio. Ele deseja uma coisa racionalmente, mas os impulsos o levam a fazer outra coisa. Domínio próprio. Como desenvolver domínio próprio para este e para todos os outros casos que exigem de nós domínio próprio, força de vontade? O que dizer sobre isso, se não mais dizendo que é um fruto do Espírito Santo? Para falar sobre este tema, além de você, que é o nosso convidado muito especial, a presença do pastor Jonas Pinho. Boa noite, Darleide. Boa noite, amigos. É um prazer, uma alegria muito grande. E enquanto você estava falando aí sobre o domínio próprio, eu estava me controlando aqui para não falar também. Tem que ter domínio próprio para ver você fazer essa abertura tão linda e eu ficar aqui segurando. Quieto. Mas é um assunto extraordinário. O domínio próprio é a faculdade que você tem, que você exerce, de ser proprietário de alguma coisa. Você é senhor daquela situação. E desenvolver o domínio próprio não é fácil. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para a minha igreja querida, TV Vila Matilde, olha aqui, isso daqui é importante, TV Vila Matilde, estão me assistindo agora, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe, e domínio próprio na veia, hein? Cuidado.
Que ótimo. O pastor Jonas Pinho é pastor da Igreja Adventista em uma das nossas igrejas aqui na capital, em São Paulo, e justamente é a Igreja da Vila Matilde, onde já estive. Um beijo, um abraço, muito obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre aqui na capital. E você que nos acompanha também, convidados a visitar a comunidade, a igreja liderada neste momento pelo pastor Jonas Pinho. Pastor Jonas Pinho, por onde a gente precisa começar a aprender sobre relacionamento se nós formos pensar em exemplos? Eu comecei o programa falando do exemplo daquele rapaz que me conta da sua angústia entre o desejo e a razão em que ele queira casar-se virgem, mas está difícil, está difícil. Darleide, é muito difícil porque a massificação da mídia, ela é muito forte em cima da rapaziada. Os programas que expõem a sexualidade de uma forma mais livre, mais aberta, começam muito cedo. Os programas infantis, eles são já com uma linha de sensualidade muito forte. Aquelas menininhas pequenininhas participando de programas de dança e gestos pélvicos muito sensuais desse tamanhozinho, que as mães colocam as meninas com um tipo de roupa muito pequenininhas e elas vão aprendendo depois nos programas de televisão, nas novelas, os reality shows. Então a massificação é muito grande. Aí aparece você com um programa desse, que a Bíblia fala da loucura da pregação, tem que ser louco para falar isso na mídia, porque é a contra-propaganda da televisão, dizendo, tenha domínio próprio, aguente as pontas. Esse rapaz que você falou aí, olha, eu quero casar virgem, é minha convicção, mas eu não consigo. Darleide, chega a garota para ele dar um calor nesse rapaz aí, ali no ouvido dele, manter domínio próprio nessa hora é muito difícil. Por isso que existem exemplos maravilhosos na Bíblia, na Palavra de Deus, exemplos de pessoas jovens, mostrando que é possível. Mas você tem que dominar a si mesmo. E há uma série de itens ligados ao domínio próprio. Essa questão do domínio próprio quanto ao sexo é uma parte. E o domínio próprio quanto à alimentação. Eu quero aproveitar para falar para você, Darleide, do meu filho mais velho, Michel. Ele fez agora, há 5 meses atrás, uma cirurgia bariátrica. Olha, parabéns, filhão. Você que está me ouvindo aí, e aproveito para dizer para as garotas de Curitiba que quiserem adicioná-lo no Facebook, ele vai aí para o encontro de verão aí de Curitiba, já se inscreveu lá, viu? O cara é legal, as garotas de Curitiba vale a pena. Ele operou a cabeça antes de operar o estômago. Operou a cabeça, entre aspas. Não, então eu vou dizer, o que é operar a cabeça? Ele se condicionou a ter um domínio próprio aqui, antes de operar aqui. Eu estou abismado de ver o que ele conseguiu. Em 5 meses, ele conseguiu o resultado de 1 ano. Ele não teve nenhuma reação, nenhum efeito colateral da cirurgia. Ele seguiu à risca, simplesmente tirou líquido, refrigerante da dieta, só comia fast food, só comia lixo, aquela comidaiada que a juventude gosta, que é rápida, você chega em uma lanchonete e você pega um sanduíche rapidamente, depois de 5 minutos, se ele não for consumido, tem que jogar fora. Porque apodrece rapidamente. Então, o domínio próprio que meu filho teve na questão da alimentação é comparado a estudos que mostram que este domínio próprio é comparado a você vencer o vício da cocaína. Por incrível que pareça. É uma atitude radical que muitas vezes nós precisamos tomar. Eu estou aqui imaginando... O domínio próprio é radical, é radical. É radical. Eu estou aqui imaginando que o seu filho, num dado momento, ele foi perdendo o controle e foi se deixando vencer pelo apetite. Né? Mas chegou um momento na vida dele que ele falou assim, eu preciso dominar essa história que está me dominando. E Darleide, para fazer isso, porque nós temos uma sociedade obesa. Nós temos crianças obesas. E quando você desenvolve hábitos de alimentação que não são corretos, para você deixar aquilo, é muito difícil. É você vencer um vício. Porque comer gostoso é uma redundância. É gostoso. É gostoso. E você degusta. E você come com aquela sofreguidão, com aquele desejo.
E você cortar aquilo radicalmente não é fácil. E o domínio próprio é quando você consegue ser senhor, dominador, proprietário dos seus desejos, que são vários na vida, são vários. Você pode continuar aqui no nosso bate-papo, interagindo com a gente pelo Twitter. A Cibeles já está concordando que o programa de hoje promete. Um abraço para Cibeles, muito obrigado. O Marcel sempre participando com a gente. Como é bom ter você aqui. Ele diz: qual é a forma que devo adotar para manter domínio próprio? Essa é a resposta que nós vamos dar durante todo o programa. E ele diz: hoje em dia está cada vez mais difícil. Será que é só hoje em dia? Será que isso sempre foi uma luta nossa, pessoal, em toda e qualquer fase da história? Será que nós podemos recorrer a histórias bíblicas? Por exemplo, José, que é um dos personagens mais citados com relação ao domínio próprio, incluindo na sua sexualidade, quando ele foi tentado por uma mulher e ele resistiu. O que é isso? Darleide, em Gênesis capítulo 39, conta a história de José. E milênios atrás, logicamente, não havia mídia nenhuma, não havia essa massificação. E José, o garoto tinha 17 anos. E a Bíblia diz que ele era bonito de parecer, formoso de parecer e formoso à vista. Eu já falei aqui em certa ocasião. O que quer dizer isso? Ele era bonito de corpo e bonito de rosto. Era, como você chamaria um rapaz assim, Darleide? Hoje, como a turma chama um rapaz que tem um corpo bonito e um rosto bonito? Olha, ele era sarado e diríamos assim, um gato. Um gato. Metrosexual? Não sei. Não sei qual é o termo mais correto. E a Bíblia diz ali em Gênesis 39 que a esposa de Potifar, que era a dona dele, porque ele era escravo, chegou para ele e disse: deita-te comigo. Darleide, eu vou usar uma terminologia de hoje. São termos bíblicos. Deita-te comigo. Não existe nenhuma mulher fala para um homem isso e nenhum homem fala para uma mulher. Ela chegou e falou: Josézinho do meu coração, vem aqui. Deixa eu te dar um cheirinho aqui bem gostoso. Vem aqui. No cangote. No cangote. Deixa eu falar com você. E a Bíblia diz em Gênesis 39 que todos os dias ela falava para ele: deita-te comigo. É a tentação diária, sexual, que os jovens têm hoje. Meninos e meninas adultos, terceira idade, todos nós somos massificados por essa propriedade agradável que é o sexo. O sexo é gostoso. Logicamente, se não fosse gostoso, não seria uma tentação tão grande. E quem fez o sexo foi Deus. Foi ele quem disse: deixará o homem, fiz um casamento ontem, estou lembrando, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O que é ser ambos uma só carne? É sexo. Para quando? Pela orientação de Deus, biblicamente falando, para depois do casamento. Aí vem aquele que tenta ser, que faz a contrafação do plano de Deus. Satanás, e diz: negativo, rapaziada. Você começa a ter desejo aí na sua adolescência, no início da sua adolescência, manda bala. O que é isso? Não tem nada disso. Aí vem o exemplo de José. Agora, por que José venceu? Diz logo no início de Gênesis 39. O Senhor era com José. Como desenvolver o domínio próprio? Tendo uma relação com Deus. Como desenvolver? Foi a pergunta aí que o rapaz fez. Eu não sei de onde ele é, de algum lugar aí. Marcel Felipe, de onde você é, Marcel? Fala aí pra gente. Depois diz aí, Marcel. Então, Marcel, como desenvolver o domínio próprio? Como José, tendo comunhão com Deus. E comunhão, não estou falando de religião, não. Eu estou falando de relacionamento. É dessa forma que se desenvolve o domínio próprio. Tá vendo a conversa aqui? Boa, animada. Você sente um vigor na fala do pastor Jonas Pinho, que já foi líder de jovens durante muito tempo. Tem uma caminhada de ouvir os jovens, as suas angústias, as suas necessidades. E você aqui compartilhando com a gente desse momento bom, falando sobre sexualidade, sobre responsabilidade. Olha, muita gente está dizendo que não tem problema. Não importa, os desejos estão aflorados, você está com vontade de fazer sexo, faça. Afinal de contas, está aí para você usufruir dos seus desejos. Pensa comigo e me responde. Quem está te dizendo isto, que você
pode fazer sexo na hora que você quer, do jeito que você quer, independente de ter maturidade, de ter consciência do que está fazendo antes, durante e depois do casamento, não importa? Você tem certeza que essas pessoas, estas vozes, se responsabilizam pela sua felicidade? Elas se responsabilizam pelo seu bem-estar? Faça essa pergunta. Quando a sexóloga está lá dizendo, não importa se é sexo oral, se é sexo anal, se é com a colega da escola, se você se masturba, se você... Pode fazer tudo. Darleide, há programas da televisão, não vou citar aqui, porque não é cabe dizer, objeto desse momento, o objetivo desse momento, que vão sexólogos em vários, Darleide, falam abertamente, rapaziada nova, adolescentes, que perguntam, depois do sexo oral, o que eu devo fazer? O sexo anal, como que é? Como é essa questão de sexo? E a pessoa responde assim, olha, sexo é prazer, seja anal, oral, homossexual, do jeito que você quiser, é ter prazer. Então, não há uma regra específica para depois do sexo oral o que você deva fazer, mas assim, e vai dizendo, abre o leque de uma forma tão clara, tão direta, que se diz, faça tudo, manda bala. Assuma dessa fala siga os seus desejos. Exato. Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Aí é que eu pergunto, quem está dizendo isto tem certeza que ela se responsabiliza pela sua felicidade? Pensa nisso. Eu prefiro acreditar no conselho e na palavra de Deus. Nosso intervalo é bem rapidinho. Continue tweetando aqui pra gente, participando com a gente. Você que nos acompanha pelo rádio ou pela TV Novo Tempo. Voz da esperança para encher você de alegria. E esta esperança vem do trono de Deus. Confie. Até já. Amém. Felipe Dani nos acompanhando aqui, um abraço, obrigada pelo carinho, palavras tão doces, queridas. A Raquel Santana nos acompanhando, participando com seus comentários, dizendo que concorda com a problemática da sensualização na moda infantil, é verdade. A Janine, muito obrigada, dizendo que ela é fã do Sem Tabus, está assistindo agora, pedindo para mandar um beijo para os amigos de Maceió, Alagoas. Amo Maceió, tenho muitos amigos, já morei, minha filha nasceu aí, um beijo, obrigada pelo carinho. O Marcel Felipe, que estava participando com a gente, interagindo e fazendo perguntas e continua, ele é de Cupira, lá em Pernambuco, toda semana ligadinho com a gente, divulga o programa. Obrigada, Marcel. Silmari dizendo que curte demais o nosso programa. Dulcileide Trajano ama o programa. O Felipe Darleide arrasando com os conselhos. Um abraço para você. O Levi, como é bom ouvir os conselhos no Sem Tabus. O Cadu Montenegro dizendo boa noite, o programa é demais. Muito obrigada. Flávia, maravilhoso o programa. E o tema de hoje, tem uma pergunta aqui. Uma amiga está dizendo o seguinte, é pecado, né? É o mesmo pecado se eu praticar um determinado, vamos dizer, uma prática sexual qualquer, e nem estando casado, né? Vamos apimentar assim. E ela diz assim, é a mesma coisa se eu praticar um ato, uma perversão ou apenas assistir pela internet? A diferença entre assistir, contemplar ou praticar? Darleide, é uma pergunta extraordinária e eu quero também aproveitar e dizer aqui para o Rodriguinho de São Bernardo do Communion, a Fernanda, que eu fiz o casamento deles, um grande abraço, e o Dário, um amigo querido lá de Belém do Pará. O Dário tá ligadão, Dário. Que ótimo. Você vai casar daqui a pouco, te põe na linha, rapaz. Olha só, Darleide, essa pergunta eu creio ser muito pertinente. Sabe por quê? Nós associamos a questão do adultério, da fornicação, do sexo, da pornografia, de uma forma da seguinte maneira. O ato sexual é uma coisa, a visualização é outra. Não. O adultério, o sexo fora de hora, ele não está na cama, ou no carro, ou na praia, onde você fizer, está na cabeça. Quando você resolve ter uma relação sexual ilícita, seja ela qual for,
você já não parte direto para isso, você premedita antes. E a premeditação está na mente. Então, quando você vê a pornografia, você está pecando em sua mente da mesma forma. Porque, Darleide, o lugar por onde o Espírito Santo se comunica com a pessoa é pelo cérebro, o cerebelo, é a inteligência, é onde está a vazão que nós damos para a vida. Se ele está entorpecido por pornografia, por bebida alcoólica, por drogas, por uma alimentação excessiva, a sua mente está embotada. O Espírito Santo não pode trabalhar na sua mente permitindo que você realize atos nobres. Então, o ato sexual, ele começa anteriormente por uma premeditação mental que vem pela visualização. Então, dentro do plano de Deus, você ter um sexo explícito, ou um sexo virtual ou pessoal pela masturbação, é a mesma coisa. E você sabe que há pessoas que têm um distúrbio de não praticar determinados atos, Sim. mas ficar vendo, olhando quem pratica. Seja pelo buraquinho da fechadura, como dizem. Voyeur. O voyeurismo é justamente essa prática. Vai, sei lá, para o swing, vai para a boate, Sim. vai para qualquer lugar. E ele não pratica. Ele fica olhando. Mas ele vê. Exatamente. E se excita e você Exatamente. vai desenvolver o vício da masturbação. E há ocasiões, Darleide, que é uma coisa impressionante. Falando já com jovens sobre esse assunto. A garota, ela não vai perder a virgindade. O que eu vou falar, eu não sei se foi falado alguma vez aqui já no seu programa. Isso são assuntos falados comigo. Então não é o que eu li. Ela não vai ter sexo antes do casamento porque ela quer manter-se virgem. Então não vai ter um sexo normal. Com penetração, Com penetração. Mas ela vai fazer sexo anal. Então ela não vai perder a virgindade, mas faz o sexo anal para não perder a virgindade. E já vieram falar comigo, estou falando que vieram falar comigo. Não sei se abordaram esse assunto aqui no seu programa. Em algum momento. Então o que acontece? Qual é a diferença do sexo vaginal e do sexo anal? Não há diferença nenhuma. Você não perde a virgindade, a menina não perde a virgindade pelo rompimento do ímen, pela penetração vaginal, mas que diferença há do sexo anal? Então nós temos que cuidar com esses subterfúgios que podem existir, que a sociedade apresenta, de uma forma totalmente equivocada. Sexo é sexo e acabou a forma como ele seja. É isso aí. Continue mandando sua pergunta pra gente. Deixa eu te perguntar, nós anteriormente falamos de um personagem bíblico, José. Tem algum outro personagem com o qual nós podemos aprender sobre domínio próprio? Darleide, eu creio que esse personagem, que eu vou dizer, Daniel, ele é mais abordado dentro do assunto profético, escatológico. Então, quando nós estudamos o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, nós vamos para assuntos proféticos, importantíssimos. Porém, se nós pegarmos a lei de Daniel, capítulo 1, nós vamos encontrar que quando ele foi levado com os amigos dele de Jerusalém, como um judeu, para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, Nabucodonosor falou, vamos escolher dos que vieram para esse exílio, vamos escolher os que sejam mais inteligentes, mais bonitos, mais sábios. E Daniel e 3 companheiros dele foram escolhidos para ficarem 3 anos alimentando-se das iguarias do rei, e depois de 3 anos eles seriam apresentados ao rei como sendo a elite dos cativos. E Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram colocados para esses 3 anos. E Daniel chegou, nós iríamos hoje para o maître, para o chefe internacional da cozinha babilônica, e disse, eu gostaria de te fazer uma proposta. Eu gostaria que os meus amigos e eu não comêssemos das iguarias da mesa do rei. Mas se nós pudermos comer legumes, cereais, frutas, uma alimentação vegetariana, nós vamos ficar mais inteligentes. E o sujeito falou assim para ele, mas eu não posso fazer isso. Aí Daniel disse, o rei não precisa saber. Eu te garanto que nós vamos estar mais sábios do que eles, os outros, muitas vezes. Só 10 dias. 10 dias é pouco, uma semana
e meia. E aquele homem concordou. Darleide, 10 dias depois, eles foram chamados. E a sabedoria deles, porque você sentar-se à mesa do rei, vamos imaginar hoje você sentar-se à mesa do Barack Obama, de um presidente. São comidas saborosíssimas, deliciosas, as melhores iguarias do mundo estão à disposição. Babilônia era o top, era o primeiro reino mundial. Depois desse período, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros. A tez deles, a cor da pele era saudável, era rosada. A percepção mental deles era extraordinária. Eles desenvolveram durante apenas aqueles 10 dias, com uma alimentação vegetariana integral, uma qualidade de vida que nós vemos hoje, no século XXI, que é buscado pelos tops do mundo, pelos artistas, pelos atletas. Eles querem ter esta alimentação não para serem mais sábios, mas para serem mais bonitos, porque ficam mais bonitos. E aqui vem, então, Darleide, o domínio próprio na alimentação. Exercer o domínio próprio na alimentação, quando no sábado à noite você é chamado para aquela pizza, para aquela macarronada do domingo, com aquele frango delicioso da Superbom. Você conhece aquele frango, aquele filé da Superbom delicioso, aquela macarronada, não é a bolonhesa com aquela carninha fritadinha ali da Superbom deliciosa? E você dizer para aquela pizza, para aquele sanduíche, que eu não vou citar aqui a grife de nenhum, não é? Porque hoje sanduíche é grife, é marca. E você dizer, olha, obrigado. E você vai num lugar onde tem uma refeição deliciosa e você fica em uma alimentação mais frugal, mais simples. É um domínio próprio, porque o cheiro daquela comida que está do teu lado é sedutor. O cheiro da comida é sedutor. Só de falar, eu estou com água na boca. Porque me vem à mente a mais alta gastronomia brasileira, AFO. Já ouviu falar do AFO? Qual que é? AFO, arroz, feijão e ovo. Dá até água na boca. Domínio próprio na alimentação, Daniel exerceu. Então a Bíblia diz que a ele foi dado o dom da sabedoria, da interpretação de sonhos, visões, ali começando pela alimentação. Um corpo são, uma mente sã, comunhão com Deus. É impressionante como essa história nos faz pensar justamente no jovem. Sim. Que queira galgar algo maior, mais excelente, mais digno. A questão aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui alguns comentários e o pessoal dizendo assim, e também foi citado aqui por nós, a mídia, a massificação, a mídia, esse comercial que a toda hora nos atazana a vida, dizendo que eu tenho que me vestir assim, que eu tenho que ser assim, que eu tenho... E ok, eu não preciso ser como em 1800 eram, as roupas de 1800, a maneira de 1800, não é isso, não devemos ser os primeiros a entrar na moda, nem os últimos a sair, por exemplo. Eu estou chamando de moda os costumes, as coisas do dia a dia. Mas o que é inegociável? O que valia em 1800, o que valia no período do rei Nabucodonosor, no período em que Daniel era apenas um menino e ele resistiu ao apetite, por exemplo. E você quer ver coisa mais difícil do que justamente resistir ao apetite? Darleide, é muito difícil porque nós somos seduzidos pelo odor. No entanto, qual era o propósito de Daniel? E eu vou dizer, está no versículo 8. Não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E que iguarias? E que iguarias? E que iguarias? Darleide, você ficar 3 anos ali só engordando, só comendo as iguarias do rei é uma sedução para qualquer um. Imagina para jovem, que ainda não tem a estrutura da vida totalmente formada. Que extraordinário esse domínio próprio na alimentação.
Então, a nossa proposta aqui normalmente é falar da sexualidade, é o foco, porque é a proposta do programa. Mas quando nós trazemos um tema como esse, domínio próprio, nós estamos, e em outros momentos também, nós estamos querendo abrir o leque, fazer você olhar ao seu redor e ver que em todas as áreas da sua vida você precisa cuidar. Como você vai cuidar? Você vai cuidar de acordo com o que você propôs no coração. Você está propondo no seu coração ser fiel a Deus? Você propõe em seu coração ser um jovem, ser um homem, ser uma mulher, ser um velhinho? Tem aqui uma menina, ela tem 13 anos de idade, é a Jaqueline, lá de Maringá. Eu vou estar em Maringá neste mês, no Instituto Adventista Paranaense, conversando com os jovens ali. E aí ela está dizendo, Darleide, eu tenho 13 anos e o Sem Tabus me ajuda muito. Eu estou falando para uma menina de 13 anos, nós estamos falando para um senhor de 84 anos, ou uma senhorinha, como eu conheço a dona Adelaide, com 86 anos assistindo, e tantas pessoas, e nós estamos dizendo de coisas que nós acreditamos, não porque nós escolhemos acreditar, mas porque Deus nos escolheu para conhecermos essas verdades. E aí eu penso com você, o que você quer para a sua vida? Digamos que você queira ser um médico. O que você quer ser, filhinho? Quero ser médico. Aí você vai crescendo, estudando, se disciplinando para você estudar muito, passar num vestibular que é extremamente concorrido, até que você alcance a excelência de passar no vestibular e concluir, e assim vai crescendo, crescendo, até que você alcance o propósito. Para isso precisou o quê? Disciplina, boa vontade, dedicação, domínio próprio, em busca de um propósito de excelência. Agora vou novamente concluir esse bloco fazendo você pensar novamente numa pergunta que eu te fiz no final do primeiro bloco. As pessoas que estão te dizendo que não é assim, que não é necessário dominar-se, que não é necessário que você controle os seus desejos, que o que a Bíblia diz é coisa do passado, que quando Salomão, que inclusive caiu no erro de perder o autocontrole, e temos consequências para falar sobre isso hoje ainda, disse que quem não se domina é como uma cidade desprotegida. É como um campo aéreo desprotegido, é como, naquela época, cidades que eram cercadas por muralhas desprotegidos. Você sem domínio próprio, eu sem domínio próprio, sou desprotegida. Pergunta que não quer calar. Quem está dizendo para você que importa simplesmente seguir os seus desejos? Importa simplesmente executar a sua vontade? Se responsabiliza por sua felicidade? Nós vamos para o nosso rápido intervalo. Vai tuitando aqui pra gente. Se responsabiliza. Tuita aqui pra gente, manda o seu recado, manda o seu carinho para nós. É tão bom a esta hora termos tanta gente boa, uma galera linda, famílias lindas, casais lindos, meninos e meninas incríveis, inteligentes, acompanhando, divulgando, participando aqui do Sem Tabus, que você não faz ideia da nossa alegria. Eu, a minha equipe, não é, Salatiel? Você também, Salatiel. Mostre que o Salatiel. Salatiel, você vai cantar onde nesse fim de semana? Ele morre de vergonha. Salatiel. Salatiel, fala pra mim, o Reives vai cantar onde? Eu não me lembro. Você dá abertura e ele não sabe. Ele não lembra. É brincadeira, Salatiel. Ele não lembra onde vai cantar, mas valeu. Ô, Salatiel, você tá noivo, domínio próprio 100%? Total, beleza. Eu conheço, Darleide, eu conheço o Salatiel. Rogerinho, você estava ausente aqui do Sem Tabus, voltando agora. E aí, domínio próprio 100%? Bem casado, feliz. Quanto tempo de casado, Rogério? 5 anos já, quase 5 anos. É um rapazinho que já tem uma história bonita para contar. Os demais eu pergunto depois como estão de casamento. E para você aí o nosso carinho, mas não desliga, tem uma última parte do programa e a gente espera você. Que coisa boa receber o carinho desses meus amigos ouvintes e telespectadores. Um beijo para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. E para você que nos ouve, eu quero dizer que os programas estão disponíveis no blog da Novo Tempo. E então você acessa novotempo.com/sem tabus e todos os programas estão ali em vídeo
né? Do jeito que você acompanha aqui pela TV Novo Tempo, você pode compartilhar, divulgar, faz uma festa. Vamos levantar uma legião de pessoas dispostas a divulgar notícia boa sobre a vida, a alegria, estar em corresponder à vontade de Deus. Pode acreditar nisso e ser feliz. Um abraço para o Maicon, ele é o pastor Maicon. Ele diz: fico feliz por estar reunido com minha linda família, assistindo um programa que edifica. Meus parabéns pelo programa, pastor Maicon. Muito obrigada pela força, pela família que está aí reunida nos acompanhando. A Nani dizendo: muito bom esse tema de hoje, eu precisava muito ouvir tudo o que foi falado. Parabéns. Isso significa, hoje inclusive no Anjo da Esperança, o pastor Arilton me perguntava: Darlide, você faz ideia de que o que é dito nos seus programas repercute na vida das pessoas? Eu disse: faço ideia. Sim. Por que eu faço ideia? Porque eu acredito no que nós fazemos, eu acredito nesta obra que está sendo feita, e eu acredito na unção do Espírito Amém. Santo, que te unge para você vir aqui e falar Amém. o que você fala. Que Deus Deus seja me louvado. unge para vir aqui e falar o que Amém. tantas vezes falo. A nossa humanidade às vezes sobressai, sim, mas é o poder de Deus que nos sustenta. Creia nisso. Muito obrigada, Nani, pastor Maicon e tantos outros, a Luciane, a Lídia Mesquita, a Gláucia, Maria Cailane, a Cristina, tanto comentário bom. Ah, se desse tempo falar de todos eles. Mas tem uma moça que diz assim o seguinte: Darlide, eu não consigo nunca controlar os meus desejos. Pesado isso. É muito pesado, Arleide, sabe por quê? Os desejos são atrativos. Há denominados prazeres da vida. E comer e sexo são prazeres enormes da vida. E nós falamos dos dois há pouco. Então, você dominar o desejo sexual, o desejo da alimentação e outros mais que nós poderíamos abordar aqui longamente, é uma bênção que você consegue resolver tendo comunhão com Deus. E eu quero aproveitar que você falou Maringá agora há pouco, no dia 12, domingo à noite, dia 12 agora de maio, eu vou estar na Igreja do Horto, aí em Maringá. Tá bom? Tá bom, eu já lembrei da data em que eu vou estar em Maringá. Você falou Maringá, eu não queria ficar para trás também, não. Eu falei, eu também vou estar lá em Maringá. É no dia 17, no dia 18. Eu vou antes. É verdade. No dia 17, no dia 18, no Instituto Adventista Paranaense. Nós vamos estar ali na sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, um seminário que o Senhor preparou para mim e para você ali naquele dia. Todos são convidados. E aí um rapaz está dizendo: sou novo por aqui no Twitter, ele está descobrindo o programa agora, ele não conhecia antes, e ele também questiona como vencer, por exemplo, a pornografia, a atitude de ser dominado pela pornografia, de acessar sites pornográficos, enfim, a masturbação e tudo que advém está envolvida nessa questão. Aí tem a moça que traz a questão do alimento, tem a moça que diz: eu nunca consigo me dominar, não consigo nunca dominar os meus desejos. E aí o que nós estamos querendo dizer? Não são os desejos que devem nos dominar. Me fala sobre Salomão, quando ele deixou que os desejos o dominassem. Darlede, a história de Salomão é muito linda, porque ele teve um pai que pisou na bola bonito. Davi, o pai de Salomão, deu uma escorregada ali muito pesada quando ele traiu as mulheres. Davi era casado com algumas mulheres e ele traiu com Batseba, que também era casada, e aquela bagunça toda que virou a vida deles. Mas a mãe de Salomão era Batseba. Deus perdoou o pecado de Davi, Deus perdoou que ambos não conseguiram ter o domínio próprio, porque Davi era casado, Batseba era casada, e eles adulteraram. E quando Salomão nasceu e conheceu o pai dele, a luta para vencer, ter o domínio próprio, Davi estava para morrer. E lá, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi, o pai de Salomão, falou assim: Salomão, meu filho, eu vou pelos caminhos de toda a terra, eu estou morrendo. Esforça-te, pois, e sê homem. Vejam bem, é o único texto da Bíblia tão direto. Esforça-te, pois, meu filho Salomão, e sê homem. Darlede, há uma escritora norte-americana chamada Ellen White, e ela escreveu um livro intitulado Profetas e Reis.
E ela diz que nos 7 primeiros anos do rei Salomão, ele recebeu aquela sabedoria, aquela inteligência de Deus extraordinária. Ele foi viril, ele foi sábio, mas depois ele deixou-se levar. E nós vamos ali para 1 Reis, o mesmo livro, no capítulo 11, e ali apresenta que Salomão envolveu-se com 700 mulheres concubinas e 300 princesas. 1000 mulheres. Darleide, um homem para dar conta de uma mulher só, bem feito, bem elaborado, com amor, com dedicação, é um suador medonho. Agora o homem com 1000, e a Bíblia diz que elas perverteram o coração dele. Salomão tornou-se um homem pervertido, ele não conseguiu desenvolver o domínio próprio na questão sexo. Então, as princesas do mundo, as mulheres mais lindas do mundo, eram seduzidas por Salomão. Isso é na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 11. E ele envolveu-se com elas de tal forma que ele perdeu aquela sabedoria dele. Tornou-se um rei despótico, arbitrário, com impostos altos. O primeiro livro da vida dele, os primeiros livros, eram livros alegres, cantares. É um livro que há até erotismo no livro de Cantares. Foi escrito para a mulher que ele mais amou, a Sulamita. Agora vai para o último livro que ele escreveu, Eclesiastes. Um homem amargo, amargurado, e ele diz, vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, estava ali para morrer. E ele escreve no último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, um conselho para você, jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude, porque poderão chegar anos mais adiante na sua vida que você não vai ter prazer em viver. Lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, porque você poderá acontecer como eu, que estou chegando no final da minha vida sem prazer, sem sabor para viver. Mas no final da sua vida, ele abeberou-se mais uma vez da pura água da vida e Deus o aceitou. Mas ele termina o livro dele de uma forma melancólica. Tudo que você tem a fazer, você cuide, faz direitinho, porque Deus te pedirá contas de tudo que você fizer. E assim termina o livro dele. Melancólico. Mas olha o conselho que ele ainda conseguiu dar, lembrando-se da juventude dele. Quando ele teve tanta mulher, que a história mostra que há mulheres daquele harém dele que compareceram perante o rei uma vez. Para que 700 mulheres? Concubinas? Para que 300 princesas? E deixa eu usar uma terminologia aqui da rapaziada, tudo bem? 300 princesas. Meu amigo, não era tranqueira, não. Era princesa. Princesa é linda, é bela, é cheirosa, é agradável. Ele tinha só 300. É mole? O que aconteceu? O coração dele tornou-se corrompido, porque ele não teve o autodomínio. Ele não foi senhor dos seus desejos. Ele não dominou os seus desejos. E isso fez com que ele caísse em uma cilada muito grande que você pode cair hoje pela pornografia, pelo sexo ilícito, pelo sexo fácil. Quando a sociedade diz, eu já falei aqui, a sociedade diz, garota, transe quanto você quiser, mas cuide para não ficar grávida. Rapaz, manda bala, mas cuide para não ter uma dessa e ter uma doença sexualmente transmissível. Como fazer? É a pergunta, como fazer? É o que José fez. Ele tinha comunhão com Deus e o Senhor estava com José. É o que Paulo escreveu para Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Ah, esta é a palavra onde eu queria chegar. Nós estamos dizendo para que o jovem tenha comunhão com Deus, como José tinha, como Daniel tinha, como Salomão teve durante muito tempo, depois perdeu-se dela. Mas essa comunhão com Deus vai exigir força para fugir. Você tem que tomar algumas posições que às vezes são radicais. Radicais, porque assim, tem uma amiga aqui e outras mais, inclusive falar em uma amiga, tem uma moça, a Cristina,
Cristina dizendo, ô, Darlide, tô tão chateada, eu sempre participo, mas você não me manda um oi? Oh, que dó, Cristina. Oi pra você, beijo. E ela diz, sou de Formosos, Minas Gerais. Um beijo pro Cleudiano também, que está nos acompanhando. Pronto, paguei minha dívida. Mas olha só, aí tem algumas aqui dizendo assim que é muito difícil dominar-se, né? E aí tem uma amiga que fala assim pra mim também, ah, Darlide, eu não consigo controlar e eu quero comer assim, levanto e assalto a geladeira, né? E tá ganhando pezinho. E depois do almoço aquela banana split aquela gostosa, banana split, aquele negócio lá. sundae, é uma beleza. Peraí, aí ela diz assim, mas eu oro, eu peço a Deus que me dê domínio próprio. Querida, mas a geladeira tá cheia de iogurtinho, de coisinha, de docinho, de potinho cheio de guloseimas. Aí você fica assim olhando para tudo aquilo e dizendo, mas eu oro, Senhor, mas estou rodeada de tentação. Uhum. Então, camarada, como é que eu faço? Vai fugir da tentação. A palavra diz assim, muito forte essa palavra, eu acho. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo foge quando eu resisto, imagina um desejo de comer um doce. Aí eu digo assim, ai, mas eu não consigo. Se o diabo foge quando eu resisto, imagina quando você segurar a mão no bolso e dizer assim, amor, não vai dar, não vou passar a mão onde eu não devo. Mas fica exposto à tentação. Aí fala assim... A garota na frente dele ali, quase nua, e ele fala, Senhor, aleluia, que eu faço agora? E aí? Darlide, fugir, eu falei aqui outro dia, a geração testosterona. O sujeito tem hormônio até na ponta do cabelo. Fugir. E me perguntaram depois daquele programa, fugir como? Você tem terapias para você poder desenvolver essa fuga, que estão ligados à religião. Você pode ter a terapia do esporte, você pode ter a terapia da cultura, você pode ter a terapia de amigos. Há várias formas para você não ficar centralizado só naquilo. Agora, comunhão com Deus é a força que você vai ter. Se você não tiver comunhão com Deus, eu vou unir 2 textos da Bíblia. Esforça-te e eu te ajudarei. Como Deus vai te ajudar se você não se esforça? Você se põe no campo da tentação. Se você sabe que naquela esquina tem uma boca de fumo e você é bem chegado num baseado e você está querendo ali, Darlide, puxar um fininho ali, né? E você vai do lado daquela boca de fumo e você começa a sentir aquele cheiro, não tem jeito. Se você sabe que tem bandidos ali, você vai ser assaltado, você foge. Então, quando Paulo escreveu para Timóteo, disse, fuja dos desejos da mocidade. Ou você foge como José, ou você não vai conseguir. E volto a repetir, de que forma você consegue fugir? Tendo comunhão com Deus. Como é a comunhão com Deus? Você, quando se levanta de manhã, Darlide, se ajoelhe na beira da sua cama e fala, Senhor, eu já estou aqui a ponto de bala, levantando, eu não sei o que eu vou fazer. Me dê forças. Cuide da minha vista, cuide daquilo que eu vou ver, daquilo que eu vou ouvir, daquilo que eu vou degustar, daquilo que eu vou pegar, me ajude. Isto é fugir. Quando chega a noite, Senhor, obrigado pela bênção de ter sido vitorioso agora. Agora, dê forças aqui para mim, a hora que eu estou sozinho aqui, com os programas, com a internet, me ajuda aqui. É isso. É exatamente esta a terapia espiritual, situacional, familiar, pessoal, é esta forma. E de todos os dias. Sim, é uma batalha de todos os dias. É uma luta diária. Exatamente. Diária, é uma luta diária. Quando você falou assim que acordou, está ali na cama, já pede a Deus, e depois que pede a Deus, levanta da cama. Não fica dando bobeira. Não fica dando bobeira. No banho quentinho lá, 2 horas, no banho quente, aquela aguinha quentinha em cima do corpo. Ih, rapaz, vai te dar uma tentação que não é mole. Pois é. Então, assim, esse é um conselho... Toma uma ducha fria e cai fora. Exatamente. Tem a escritora Ellen White, ela diz inclusive isso, não se demora na cama. Por quê? Você fica ali na cama pensando, daqui a pouco você está se masturbando, porque você estava lutando ali na cama quando você deveria ter levantado para a terapia do esporte, para a terapia do trabalho. E Darlide, namorar é gostoso, você ter esse relacionamento é normal, mas se você, com a bênção de Deus, colocar limites e conseguir colocar limites, não usando a sua garota como um objeto do seu desejo, é uma bênção de Deus.
Pastor, obrigada. Pessoal aqui participando desesperadamente hoje. Muito bom ter você aí de casa participando com a gente, interagindo dessa maneira e considerando a excelente participação do pastor Jonas Pinho. Sua despedida aí. Olha, a minha despedida é que eu estava com todo o gás agora, que eu ia começar a falar, ela fez assim para mim, aqui em off. Tá? Tô falando para você, ela fez assim. Quer dizer, para de falar, eu parei na hora. Então o que eu quero dizer é que a bênção de Deus repouse sobre você. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê a bênção de você ter as entradas da sua alma, da sua vida, do seu corpo, que são os sentidos, os 5 sentidos, protegidos pelo poder de Deus. E tenha certeza, o que você fez de errado, Deus perdoa, Deus restaura. E nesse momento você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus por aquele que te amou. Que Deus te abençoe. Amém. Palavra de sabedoria, de unção. Obrigada. Você aí de casa, muito obrigada. O coração da gente fica feliz demais por receber essa resposta tão positiva de estarmos aqui fazendo um trabalho que dignifica, que abençoa tantas vidas. Pense no que foi dito, viva o que foi dito. Nós temos as nossas lutas, nós temos o buscar do domínio próprio. Sabe onde? Gálatas 5 nos dá a resposta. Diz que é fruto do Espírito Santo. Portanto, comece buscando o batismo do Espírito Santo e você será controlado pelo Espírito Santo e dará obras de justiça para a vida e será feliz. Beijo, até semana que vem.